No vídeo de hoje... Mentira, um mito. O visto de procura de trabalho permite sim que você leve seus filhos. Eu tô achando que teus filhos é objeto, né? É mesmo, é? Você pode levar seus filhos menores de idade com visto de procura de trabalho, sim. Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Eu sou a Karina. Eu sou o Wellington. Meu esposo, digníssimo, maravilhoso, ele mesmo. Olha, hoje eu vim trazer um vídeo muito legal para vocês. Vocês não viram em lugar nenhum. Esse é um vídeo de informação, como eu sempre passei para vocês, de maneira clara, objetiva, sem mimimi, sem enrolação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o visto de procura de trabalho. Isso mesmo, filha. O que você precisa, mas espera, que não é um vídeo normal não, olha. É o que você precisa, para que serve a VSF, porque as pessoas não sabem da onde que surgiu essa VSF, correção, como é que funciona, se é normal, se não é, represária do consulado. Sim, meu amor, o consulado tá fazendo babadeira aqui no Brasil, tá achando que aqui é Portugal, colega? Indeferimento, muitos pedidos sendo indeferido, tá? Hospedagem, que tá dando muito problema. Agendamento, muitos vistos sem agendamento, a gente vai explicar tudo para vocês. E imigração. Você que tá indo com o visto de procura de trabalho, o que você precisa na imigração? Porque, pelo amor de Deus, minha amiga, eu tava tranquila, sentadinha no meu sofá, fui ver um vídeo de uma colega falando que você precisa na imigração com o visto de procura de trabalho. Eu achei uma barbárie, tu também? Sim. Então a gente falou, bora gravar esse vídeo, porque não tem condições. Desinformação aqui não dá. Não dá, porque YouTube é uma ferramenta gratuita. Mas vou te falar, a falta de informação no YouTube tá pior do que informação concreta. Então viemos trazer fatos verídicos, reais, que acontecem, que aconteceu e que vai acontecer, minha filha, para você estar preparada e não se enganar com qualquer ladainha que você ouvir por aí. Então, vamos lá. Surgiu o visto de procura de trabalho. Primeiramente, o visto de procura de trabalho surgiu com algumas condições. Quais foram elas? Alguns benefícios. Foi vinculado ali por muitos jornais ali do Instagram da época, quando surgiu o visto, que o visto viria com NIS e NIF incluso, que não vem. Então, por que eu já estou falando isso introdutoriamente, para que você entenda que Portugal ele não cumpre o que às vezes ele acorda com você. Então, o visto de procura de trabalho, para quem serve o visto de procura de trabalho? Para as pessoas que querem ir a Portugal procurar trabalho e residir em Portugal. Porque também, inicialmente, o visto de procura de trabalho ele foi mal interpretado por muita gente, porque achou que o visto era para ir, passar um ano e voltar, e não é. O visto de procura de trabalho, inicialmente, ele é um visto de estada temporária, porque pressupõe que se você não achar emprego, você retornará ao seu país de origem, porém, o próprio país, querendo ou não, isso é um benefício, ele te dá várias oportunidades de ficar, prolongar o visto, porque ele é 120 mais 60, então ao todo 180 dias, e aí você pode prolongar o visto ou fazer CPLP já dentro do território português. Enfim, tem alguns benefícios que tem, que aí você pode residir legalmente em Portugal. Mas o visto de procura de trabalho, ele não é um visto que te permite ir ficar um ano e voltar. Ele é um visto das pessoas que querem procurar emprego em Portugal e residir em Portugal. Uma mentira, um mito. O visto de procura de trabalho permite sim que você leve seus filhos. Eu tô achando que teus filhos é objeto, nega? Você pode levar seus filhos menores de idade com o visto de procura de trabalho, sim. O visto de procura de trabalho, ele não permite o visto de acompanhante. Sim. O que é isso? Vamos lá. Tem vários vistos para Portugal. Tem o visto de trabalho, que você tem que ter uma promessa, um contrato de trabalho. Tem o visto de aposentado. Todos esses vistos, eles permitem que vá acompanhantes. Seus filhos, todos vão com visto. Seus filhos, seu esposo, todos vão com visto. O visto de procura de trabalho, ele é um visto individual. É só você... Ah, mas eu tenho meu marido, vou mandar o processo junto com ele? Não, nega, é só tu mesmo. Tu pede o teu marido pede o dele. É individual. Karina, vou pedir o visto no mesmo dia. Não vai chegar junto. É individual, filha. É tudo individual. Ah, posso levar meu filho menor de idade? Pode. Pode. Não é permitido no visto de procura de trabalho o visto de acompanhante. Sim. Mas pode levar o seu filho, porque não é objeto. Você vai deixar o seu filho no Brasil? Nem nos Estados Unidos, que o povo vai de coiote, deixa o filho no Brasil. Sim, até porque assim, o visto de procura de trabalho ele não permite acompanhante porque ele é um visto de estada temporária, inicialmente, né? Como ele é um visto, todos os vistos de estada temporária, ele não permite visto de acompanhante, ele permite que o acompanhante, sendo maior,
aplique consoante a quem está aplicando ali o visto junto. Então, assim, se o marido vai procurar de trabalho, a esposa também vai aplicar, até porque ele não permite o seguinte, como a Karina já explicou muito bem explicado, que o marido aplique e a esposa aplique como acompanhante. Não permite, como visto de estudo. Visto de estudo permite que tenha o principal e os acompanhantes. De procura de trabalho é diferente. Por quê? Vamos pensar agora pela lógica. Se Portugal permite que você vá procurar trabalho no país e, obviamente, como não permite acompanhante, mas sim a entrada como turista, porque se a gente for pensar pela lógica, é o seguinte, as pessoas entram como turista e levam todo mundo. Então, se a gente, olha, eu estou indo com visto, mas não posso levar meu filho, mas se eu for como turista eu posso levar, é muito contraditório. O que não permite, óbvio, na primazia da realidade, entende-se ali que, olha, se os pais estão vindo de maneira regular e legal, o filho, inicialmente, a criança, ela não tem... Portugal não tem tanto peso quanto o status migratório de criança. A criança não tem relevância se ela tem, inicialmente, se ela é legal ou não. Por quê? Porque a criança não vai procurar trabalho, a criança só vai estudar. E Portugal ainda matricula gente que não tem, criança que não tem residência, mas tem ali um NIF. Então não tem um porquê esse mito ainda até hoje, porque eu acho que já foi quebrado pelo tanto de gente que já levou seus filhos. Então não tem um porquê continuar ainda com esse mito dizendo que o visto de procura de trabalho não te permite levar filho, que você tem que deixar, é mentira. Agora vamos falar, esse vídeo vai ficar longo, mas você tá indo para Portugal, se você não tiver tempo de assistir esse vídeo, minha filha, nem viaja, que aqui é informação decente. Vamos lá, VSF, para que serve? Vamos lá, a VSF ela é uma empresa terceirizada dos consulados portugueses em todo o mundo. Então, onde tem consulado português, tem VSF. Alguns consulados têm autonomia de processar o visto sem a participação da VSF, na qual as pessoas têm que ir lá e entregar os documentos. Mas tem um porém. Quando você vai lá faltante de um documento, eles não aceitam. Então, às vezes, as pessoas ficam batendo e voltando, decide por enviar o visto pela VSF, que te dá a oportunidade de agregar documentos que faltam. A VSF ela funciona como uma triagem de documentação, manda só para o consulado quando tiver tudo pronto, não estiver faltando nada. Ela é uma empresa terceirizada do consulado, porém ela é uma empresa. Ela não é o consulado, ela é uma empresa que processa inicialmente os vistos, porque, vamos lá, a VSF ela faz o que trabalha, ela recebe seus documentos, fala o seguinte, olha, tem a lista de documentos do visto, ela vai conferir documento por documento, tá tudo ok, ela processa para o consulado. Tem locais que só pela VSF você faz o visto. Alguns locais, alguns estados específicos, você só consegue fazer o visto pela VSF e não pelo consulado. O que muitas das vezes é aconselhável, porque o consulado, quando você aplica no consulado, você tem que retirar seu passaporte, às vezes as pessoas estão no dia a dia de trabalho, não tem essa possibilidade de estar faltando trabalho para ir retirar passaporte, outras questões, vamos supor, tem gente que mora no estado e o Nordeste tem um Recife que processa o visto ali pelo consulado de Recife, mas as pessoas não têm a condição de se deslocar de Fortaleza para Recife e depois ter que se deslocar novamente para buscar o passaporte ou afins, ou ter que se deslocar e chegar lá, não ter o documento, toda a documentação e ter que retornar para fazer agregar ali outros documentos faltantes para depois voltar. Então, enfim, é mais logístico você aplicar pela VSF porque você não tem, você já envia pelo correio, já recebe pelo correio, então, enfim. Outra coisa, quem fica responsável para te notificar por e-mail a respeito da correção é a VSF. Sim. O consulado, ele não te notifica, a não ser que seja a última etapa, que aí a gente vai explicar. Mas fora isso, o consulado, ele não abre para correção, para você ficar fazendo correção. Não, ele devolve o seu processo na sua casa, você faz da sua casa o preenchimento tudo manual de novo, se tiver que fazer uma correção, e tem que ir lá devolver de novo. Então, não é simples. A taxa que vocês pagam para a VSF é muito em conta para todo esse trabalho que vocês teriam se não tivesse a VSF. Ela é importante? É, mas hoje existe um conflito entre o consulado e VSF, um problema interno por conta das demoras das respostas. O que acontece? Hoje, as pessoas estão fazendo manifestações nas VSFs, nos consulados, pelo atraso do visto, o que é super entendível. Tanto que vocês podem procurar na internet, há processos contra a VSF por conta da demora do visto. As pessoas estão a perder o dia da sua viagem, estão morando de favores, enfim.
Só que hoje eles já notificam, assim que você manda os documentos, não compre a passagem, não faça nada antes de chegar ao seu visto. E é isso que sempre indicamos, só que tem pessoas que não ouvem. Depois fica difícil você requerer um direito, sendo que foi lhe explicado anteriormente que você não deveria comprar passagem. Mas lá no início eles não haviam informado isso para ninguém. Então acarretou aí em muitos processos contra a VSF hoje no judiciário. Vocês podem procurar aí, é de acesso livre, a internet serve para isso. Vamos lá. A VSF e consulado, depois dessas manifestações, estão a indeferir pedidos. Estão a mandar e-mail para as pessoas a informar que já mandaram uma correção por e-mail, que eles não responderam e estão devolvendo a documentação. Isso, gente, é um ato de represária. É tentando ali prejudicar vocês exatamente pelas manifestações. Ai, Karina, de onde você tirou isso? Não tirei isso da minha cabeça apenas, não, nega. Tá nos jornais. Pode procurar aí, represária do consulado e VSF contra os atrasos dos pedidos do visto, contra as manifestações e afins. Então, estejam preparados para isto. Tanto que ontem a gente recebeu a informação que o consulado vai entrar em greve. Por quê? Os funcionários dos consulados, se vocês não sabem, eu vou explicar para que serve um consulado. Um consulado, ele representa o país. Vamos lá. Dentro do consulado, o que rege é a lei daquele país. O consulado português aqui no Brasil, o que vale ali dentro do consulado é as leis de Portugal. É como se fosse ali a extensão de Portugal no Brasil. Tá? Então, o que acontece? O pessoal que trabalha no consulado fala, isso aqui é uma extensão de Portugal, mas eu recebo em euro. Eu recebo em real, desculpa. Não quero receber em euro. Então, por isso as manifestações. Como eles são a extensão de Portugal, eles querem requerer ali o direito de receber em euro, não em real. Porque a taxa consular, mesmo que você pague em real, ela é baseada no euro. Porque quando sobe o euro, você tem que pagar mais a taxa, nega. Vocês não sabiam disso, né? Por isso que eu falei, importante saber. Então, às vezes você paga a taxa consular. Ah, mas agora eles estão me cobrando uma taxinha aqui de 20, 30 reais. Porque teve alteração do euro. E você tem que pagar, porque vai fazer o quê, nega? Você vai brigar com o juiz? Não, não vai. Vai fazer e pronto. É isso. É que eu não expliquei direito. É basicamente como se fosse um judiciário. Você não vai brigar com o juiz, você vai fazer o que ele pede. Você não vai brigar com o juiz. Nesse requisito, o consulado é a mesma coisa. Você vai discutir, bater de frente para quê? Vai passar o tempo da sua correção, você vai receber os documentos de volta e só vai ter batido boca, não vai levar a lugar nenhum. Então, ali no judiciário, você não briga com o juiz, né? Você briga com o cliente, mas não, a não ser que seja um caso ali muito diferente. Mas, a princípio, não. Mas acho que vocês entenderam. Melhor que isso, só desenhando. Vamos lá, correção por e-mail. 80% dos vistos eles abrem para correção. Que é isso, Karina? Você mandou a documentação. Vou explicar porque isso bate cabeça do pessoal que eu vou falar para vocês. Uma coisa tão simples, nega. Você mandou o documento agora. Que mês estamos? É quem trabalha por conta não tem final de semana. Então a gente se inverte. Estamos em fevereiro. Manda a documentação em fevereiro. A VSF não vai pegar sua documentação em fevereiro por conta da demanda. Certo? Pronto. Vai pegar sua documentação lá em março. Só que, minha colega, alguns documentos eles têm validade de 30 dias. Documento do IFP, certificado criminal da Polícia Federal, tem validade de 30 dias. Então, eles vão pegar sua documentação, aquele documento que você já mandou, já não vale. Então, eles vão pedir outro. Então, é normal eles pedir para correção. Ah, mas eu mandei. Tá, mas quando eles foram ver, já estava inválido. Então, você vai ter que mandar outro. Vai fazer o quê? Você vai discutir? Não vale a pena. Juro para vocês, não vale a pena. A gente vive ali mandando algumas notificações para VSFs e consulados, mas percebemos que não vale a pena. Só atrasa mesmo o seu processo de visto, manda logo e encerra o assunto. A represária já expliquei para vocês. Indeferimento. Vou deixar meu marido explicar, porque senão só eu falo, que eu gosto de falar. Vamos lá. Visto, basicamente, a Karine explicou todo o processo de visto, mas de forma explicada ali. Você envia seu visto, ele tem a possibilidade de abrir para correção, como sempre, às vezes é uma assinatura, e às vezes você assinou todo o documento, tudo certinho, mas a VSF, ela custa falar, olha, você não assinou no campo 37, 38 ali, que é onde tem a assinatura, e abre para correção. Isso aconteceu com todo mundo, inclusive comigo quando eu fiz o meu. Sendo que eu assinei, mas a gente não discute,
paga ali a taxa de impressão, que é onde eles ganham dinheiro também, que eles ganham R$ 15, que é a taxa de impressão mais um e tal, chamada taxa, que na verdade não é taxa de impressão, é taxa de quiosque. E aí seu processo, pronto. Você enviou seu visto pela VSF, eles notificaram você que faltava documento, você enviou o documento faltante, foi para o consulado. Esse é inicialmente o processo do visto. Chegando no consulado, seu visto vai começar a ser processado. O que acontece? Eles escaneiam toda a documentação e mandam para Portugal. E isso já foi confirmado por diversas vezes pelos cônsules dos consulados portugueses espalhados pelo Brasil, que o documento ele realmente vai para Portugal, a documentação para ser analisada em Portugal. Diferente assim, dos Estados Unidos, por exemplo, você vai lá no consulado, o seu visto é aprovado, eles dão uma semana ali para você sair com o seu visto no passaporte. Então não vai nada para os Estados Unidos. Já de Portugal, a documentação vai ser analisada lá em Portugal. E pronto, depois das manifestações, o consulado tem emitido intenções de indeferimento. Eles notificam através da VSF uma notificação de audiência prévia, que aí eu também levanto uma hipótese, né? Eles estão notificando pessoas, inclusive clientes nossos foram notificados, eles estão notificando pessoas de audiência prévia, só que no Brasil rege uma lei, porque ainda que o consulado de Portugal ele esteja aqui representando Portugal, mas ele tem que estar em conformidade com a lei do país que ele está. Porque não adianta Portugal... Vamos lá, tem países que é liberado certos tipos de situações que aqui no Brasil é crime. Não é porque é liberado lá que aqui eles podem fazer. Não, eles têm que se adaptar às leis daqui. E o consulado tem notificado as pessoas para audiência prévia de indeferimento, e inclusive essa audiência prévia pode ser via e-mail, você manda ali o e-mail com a correção, com tudo certo, por mais que eles não indique que documento falta. Porque a gente tem pegado cliente o seguinte, olha, eles me mandaram isso, mas não indica que documento faltou. Fala que eu fui notificado e não enviei o documento. Só que não é. É por conta das manifestações que teve. E depois, um dia depois da manifestação, várias pessoas começaram a receber intenção de deferimento. Então vamos lá. Para processar o visto, eles têm muita lentidão. Agora, para notificar as pessoas com uma intenção de indeferimento, são muito rápidos, foram muito sagazes. Mas pronto, voltando ao meu adendo aqui, aqui no Brasil rege uma questão. Todo mundo tem direito a um advogado, para que seja garantido a ampla defesa e o contraditório. Isso é consolidado no artigo 5º da Constituição, acho que quem tem de direito e quem já assistiu o jornal na vida, sabe? E eles não estão respeitando isso, eles estão notificando as pessoas, porque sim, é uma notificação de um processo administrativo, isso é um processo administrativo, e não dão a condição das pessoas irem acompanhadas de um patrono, que é um advogado. E que isso é muito errado. E se você quiser levar um advogado, se você for notificado como um cliente nosso foi, para ir até o consulado, porque eles estão a fazer isso agora, e você tiver a condição de levar um advogado, assim faça, porque é um direito seu que te assiste, as leis brasileiras te garantem isso, e pronto. E eles não podem se recusar a atender nem você, nem muito menos seu advogado. Seria um desrespeito a prerrogativas, e isso aí mexeria em uma coisa muito grande, que inclusive a gente já tem histórico com isso, e muita coisa vai começar a mudar referente a essa questão. Mas, prosseguindo, será tema de outro vídeo. Mas vamos lá. Então, o consulado tem notificado as pessoas com intenção de indeferimento, que é isso. Eles te dão prazo de 10 dias, falando, olha, seu visto pode ser indeferido por conta dessa condição. Se vire nos 30 durante esses 10 dias para corrigir e nos enviar novamente, o visto ser reanalisado. Então, a gente, óbvio, tem muita expertise com isso, a gente já sabe que caminho seguir, já sabe como montar uma defesa prévia, a gente já tem defesa prévia montada de algumas situações, porque a gente já sabe o que é. Quando eles notificam a intenção de deferimento, a gente já sabe que documento é, só que eles não falam na intenção de deferimento que documento é. E eles estão notificando falando o seguinte, ó, reserva de hotel fraudulenta ou inexistente. Não é, é porque as pessoas, quando o visto, lembra que eu falei lá atrás, que o visto para a procura de trabalho surgiu, e ele surgiu com algumas promessas. Poderia ser reserva de hospedagem, reserva de passagem de regresso. Só que hoje o consulado não aceita mais a reserva de hospedagem. Ele quer, porque ele não aceita mais? Indiretamente ele fala, não, pode ser uma reserva de hospedagem. Mas lá na frente, quando o seu visto está terminando de ser processado, ele fala, olha, eu preciso do recibo de pagamento da reserva de hospedagem. Não tem lógica. Então, hoje o consulado não aceita mais reserva de hospedagem. Hoje a hospedagem de fato paga, porque se eles pedem um recibo de pagamento,
eles querem uma reserva paga. Não é uma reserva, não é uma reserva de hospedagem em aberto. E o que é que tem acontecido? As pessoas estão enviando a reserva ali pelo Booking e afins, e passa o prazo de processamento, porque eles não respeitam o prazo de processamento do visto, aí passa Que o prazo. foi estabelecido por eles mesmos. Por lei, que é 90 dias. Esse prazo não foi estabelecido pelo visto de progresso de trabalho, ele já era estabelecido por lei. O visto de estado temporário, o prazo de processamento dele é 90 dias. E o de residência é 60, mas eles nunca respeitam isso. Então vamos lá. Passa o prazo. E o que é que acontece? O consulado não te fala assim, ó, como fazia. Antigamente o consulado fazia, ele fazia o seguinte, olha, fulano de tal, sua reserva já expirou. Precisamos de outra reserva de hospedagem para prosseguir com o processamento do seu visto. Hoje o consulado não faz mais isso. Expirou, ele fala, olha, reserva fraudulenta ou inexistente. E tome uma intenção de indeferimento. Isso está causando muito alvoroço, porque é basicamente isso. Eles estão dando intenções de indeferimento por conta da reserva de hospedagem que tem ultrapassado ali o prazo. As pessoas, obviamente, é uma reserva, ninguém pagou, e ainda que paga, as pessoas vão atualizar a data ali, porque se você planejou o seu visto para ir no mês X, iniciou certinho ali dando entrada no prazo certinho, seu visto não vai chegar no mês que você planejou ir. Se você manda o pedido do visto, tem que ser até 90 dias. Com 120 dias antes da sua intenção de ida, eles devolvem a documentação, informando que não respeita ali o prazo de 90 dias. Você manda com 90 dias, eles podem mandar com 120 dias depois. É assim que funciona. Ai, Karina, mas eu preenchi o meu visto informando que a minha intenção de ir é daqui a 90 dias. O problema é teu. Para ser clara, o problema é teu. Eles não vão colocar a data que você disse que vai viajar. Vai colocar a data que eles quiserem, que eles bem entenderem. Por isso que se chama data de intenção. Eles não obedecem, eles não cumprem. Eu não sei nem para que existe essa data de intenção, porque eles nem olham. Só para ressaltar e ficar mais claro ainda, a hospedagem antes todo mundo fazia pelo Booking. Então, todas as empresas de assessoria faziam de maneira gratuita, é uma reserva, você não paga nada, só associa ali um cartão, é processado o pedido do visto, depois é cancelado a hospedagem, o cliente que vá para Portugal e se vire para chegar. Hoje não, precisa ser os 120 dias pago. Ai, Karina, mas eu mandei o visto e eles não falaram nada. Ainda, nega, mas para devolver o teu passaporte com visto, eles só vão te liberar o teu passaporte com visto quando você tiver apresentado uma hospedagem de 120 dias pago. Ai, Karina, mas eu não tenho. Entre em contato conosco. Pelo link que está aqui na bio, que a gente consegue te ajudar, como ajudamos todos os nossos clientes. Nenhum nosso cliente ficará apavorado com nenhuma dessas informações, porque a gente já sabia que ia acontecer por meio de outras assessorias, de outros clientes, que primeiro foi chegando para outras assessorias, e os clientes dessas assessorias que não sabiam, eles não sabiam como funcionava, acabavam entrando em contato conosco. Quando a gente viu que estava tendo com outras pessoas, a gente falou, vamos se preparar, porque antes a gente também fazia com o Booking, porque era gratuito. Falei, vamos se preparar. Quando chegou do nosso cliente, a gente já sabia o que fazer, para onde ir, e todos os vistos são aprovados sem precisar pagar os 120 dias. Pronto. É assim. Ah, Karina, por que você não se aprofunda mais? Porque eu vou ensinar os meus colegas que não gostam de mim, mas assistem meus vídeos, a trabalhar. E eu não vou fazer isto. Então, tem dúvida? Entre em contato conosco, que a gente consegue te ajudar se você recebeu alguma dessa notificação. Quer se aprofundar mais um bocado? Sim, o que era que acontecia antigamente quando era pelo Booking? Quando você mandava um valor que ultrapassava o valor que você demonstrava que tinha disponível em conta para ir para Portugal, eles voltavam, falavam o seguinte, olha, sua reserva excede o valor que você tem em conta. Então mande uma com um valor mais barato. Por quê? Porque eles entendiam que se você for só para Portugal com a reserva paga, você não era meio de subsistência. Mas eu vou te falar uma questão. O problema é que as reservas do Booking, que aceitavam o pagamento antes ou no ato do check-in, que hoje não aceita mais. Hoje é muito difícil você achar uma reserva no Booking que aceite o pagamento no ato do check-in. Até o Booking abriu os olhos que fala muita gente fazer reserva. E a reserva, quando você faz lá no hotel, ele já indisponibilizaria aquele quarto para outra pessoa, e as pessoas começaram que tinha um hotel ali, as ficaram prejuízo porque era lotado de reserva e quando chegava perto ali ninguém entrava. Mas era muito difícil você achar uma reserva em conta que aceitasse pagar ali antes do check-in, antes da data ali
eu acho que é uma semana antes, salvo engano. Então, por isso que sempre era um valor muito alto. Então, basicamente é isso. Hoje o consulado está notificando as pessoas porque a reserva está vencendo. E entrou em contato alguns clientes falando, olha, eu fiz meu visto sozinho e eu recebi isso, reserva fraudulenta ou inexistente. Mas na minha reserva não é fraudulenta. Mas não é fraudulenta. Eles estão a se precipitar a falar isso, fraudulenta, mas não é, porque eles não respeitaram o prazo de processamento do período da reserva e aí venceu a reserva. Eles não notificam falando, olha, precisamos de uma reserva atualizada. Eles notificam falando, olha, a sua reserva é fraudulenta ou inexistente. Então, seu visto vai entrar em processo de indeferimento, você tem 10 dias para fazer uma defesa prévia e assim mandar para a gente. E o pior, ou melhor, é que quando envia é aprovado, mas só é notificar as pessoas para as pessoas atualizar e pronto. Mas, enfim, Portugal gosta de complicar a vida dos imigrantes desde já, desde a aplicação do visto. Pronto, vamos lá. Agora vamos falar sobre agendamento. Outra coisa, não é de responsabilidade de assessoria nenhuma seu agendamento. Nenhuma assessoria vem de agendamento para vir com o seu visto. Não, isso é de responsabilidade do consulado. Agora ficou claro? Pronto. É responsabilidade do consulado. Ai, Karina, mas na região de São Paulo do meu primo saiu com agendamento meu sem. Independe, gente, não depende da assessoria, depende do consulado. Consulado da Bahia não chega com agendamento mais. Consulado de Belo Horizonte não chega Nunca com chegou. agendamento, na verdade nunca chegou mesmo. Se houve um sortudo, deve ter sido lá no início, porque desde então nunca chega com agendamento. O de São Paulo está começando a chegar sem agendamento. Se preparem para o Rio de Janeiro também chegar sem agendamento e demais consulados. Então estejam preparados para isto. Karina, meu visto chegou sem agendamento. Nega, não precisa agora, de momento, você está no Brasil, pagar nenhuma ação para entrar com um pedido de agendamento judicial. Não precisa. A AIME está disponibilizando um e-mail para os agendamentos para quem está chegando em Portugal com o visto sem agendamento. Mas se atente primeiro a primeiro chegar em Portugal, conseguir um trabalho, ter todas as condições para depois você mandar um e-mail solicitando o seu agendamento. Porque o que é que está acontecendo? As pessoas estão recebendo o visto e depois têm recebido um e-mail da própria AIMA falando para ela preencher ali algumas questões para obter o agendamento. Porque lembra que eu falei, olha, os seus documentos vão para Portugal, o seu visto não é analisado aqui no Brasil, ele é analisado pelo MNE e pela AIMA em Portugal, porque sim, seu visto é analisado pela AIMA. Quem aprova seu visto é o país, de fato, Portugal, não é o consulado de Portugal no Brasil, é Portugal. Então, como vai para lá, ele tem ciência de que você tem um visto e que está indo com visto sem agendamento, entre aspas, ali. Mas a gente já tem recebido de alguns clientes que eles estão enviando e-mail. Teve um cliente que aplicou o visto de estudo com a gente, foi para Portugal. Quando ela chegou em Portugal, uma semana, se não me engano, depois, ela já ia pagar uma ação para fazer. Ela recebeu o e-mail da AIMA falando que o agendamento dela seria para tal lugar, da filha, no mesmo dia. Então, eles estão sendo práticos referente a isso. Em relação de estudo, eles não estão precisando nem mandar um e-mail. O pessoal que está solicitando o visto de estudo, eles já estão a receber, depois de algum tempo que fez o visto, já um e-mail com agendamento. O visto de procura de trabalho, desculpa, você vai ter que enviar um e-mail para eles solicitando o agendamento. E chega, tá? E chega rapidinho um agendamento. Ai, eu escolho o local. Você não escolhe, filha. É aonde tiver. Então, você tá em Braga. Ah, eles estão me mandando lá para a Ilha da Madeira. Você tem que ir. É o que tem disponível. Ou você vai ou não recebe sua autorização de residência. Ou depois tem que contratar um advogado para fazer a ação. Mas hoje, meu documento chegou sem agendamento. Vou me desesperar, vou pagar. Não precisa. Olha que temos parceiros advogados que fazem lá em Portugal isto, que trabalha juntamente conosco no nosso escritório. E não, gente, a gente realmente gosta de ser transparente com vocês. Tem caso específico que realmente precisa de ação. Mas isso não precisa agora, tá? Fique tranquilo. Chega em Portugal, consiga trabalho, consiga seus documentos. Até informo vocês, se vocês não têm NIF, NIS, solicita aqui no Brasil, porque é mais demorado, tá? Então, solicitem aqui no Brasil, vá com todos esses documentos previamente organizados lá para você chegar lá em Portugal com tudo certo. Chegou NIF, NIS, vá atrás de uma moradia. Conseguiu moradia, conseguiu trabalho, aí sim, abre uma conta bancária, conseguiu tudo isso. Você vai lá e manda um e-mail solicitando. Karina, qual é o e-mail? Vai ficar para outro vídeo. Ou para outro Rios no Instagram. Acho que é lá no Instagram. Então, corre lá e vai nos seguir, ó, nesses Instagrams que estão aqui. E vai estar o link aqui na descrição, que a gente vai soltar lá o link para vocês. O link não, o e-mail, para vocês mandarem para a AIMA solicitando o agendamento de vocês. Agora vamos falar sobre migração para encerrar o assunto. Gente, que burburinho é esse?
Como que as pessoas estão indo para Portugal sem visto, chegaram a Portugal sem visto, e informam uma coisa que elas não sabem. Ela ouve de uma pessoa, é um telefone sem fio. E ela simplesmente fala, olha, é isso que está acontecendo. É a mesma coisa daquele povo que chega em Portugal, nunca trabalhou, sempre ficou em casa. Ah, Karina, mas trabalhar de casa é um trabalho. Eu concordo, mas assim, a pessoa, como é que ela vai falar que a região dela é boa de trabalho se ela nunca foi procurar trabalho? Nunca foi na rua entregar um currículo. Então, assim, fica um pouco contraditório, né? Mas vamos lá. Está se tornando um senso comum algumas questões que estão a ser divulgadas em algumas redes sociais específicas. A gente fez uma pesquisa, a gente mesmo, e obviamente pesquisa de fontes confiáveis, que são os jornais, e a gente, em Portugal, a gente tem fontes de informações muito boas. Tem alguns jornais em Portugal que são dirigidos ali por brasileiros, que são fontes de informações interessantes. Porém, não existe em Portugal influenciadores que propaguem essas informações importantes. Existem influenciadores que fazem ali vídeos para ganhar like, ganhar seguidores e afins. Mas que propaguem informações que façam relevância na sua imigração, não tem. Muito pelo contrário, eles propagam, porque tem influenciadores que dão um jeitinho ali para divulgar assessorias de advogados, eles propagam dificuldade para colher facilidade. Então, o que acontece? Então, está sendo vinculado em uma rede social específica aí, que para chegar e para entrar em Portugal com visto, você precisa levar todos os documentos que você aplicou o visto de maneira igualitária, no caso. Se você aplicou o visto com N documentos, tem que imprimir e levar tudo. O que é uma mentira. A gente fez o levantamento, não tem nenhum vídeo, nem no YouTube, aqui no YouTube no caso, de nenhuma pessoa que migrou recentemente falando, olha, realmente pediram, não tem. E são pessoas que falam isso, não são pessoas que têm constância, que trabalham com isso, como a gente trabalha e tem experiência. A gente não está falando de voz nem fonte da nossa cabeça. A gente está falando de experiência diária com clientes. A gente tem cliente que, inclusive, está viajando hoje, está viajando amanhã. Então, a gente sempre pergunta, olha, como é que foi? Já cheguei mostrando um passaporte com meu visto, carimbou e tudo certo, tudo bem. Pode estar sendo exigido esses documentos para as pessoas que estão entrando como turista ou afins. E aí sim, eu acredito muito. Mas quem está indo com visto, isso pode ter acontecido com alguém específico, porque fez alguma, enfim, entrou em contradição com alguma informação, pode. Mas não é a regra. Vamos lá, para poder me aprofundar no assunto e trazer ali um pensamento para você. Para você perder o tempo pensando, talvez. Vamos lá. Como a gente falou anteriormente, o seu passaporte ele vai para Portugal para aplicação do visto. É averiguado e analisado lá em Portugal. Se eles te entregaram visto, aí chegando lá na imigração, o agente de imigração vai te solicitar tudo de novo, porque o quê? Ele tem poder de decidir se aquele visto é válido ou inválido, sendo que já foi para Portugal, já foi aceito, você já está ali com tudo pronto para ir, ele vai te falar assim, olha, agora você não vai entrar em Portugal não. Seria muito contraditório. É aceito em Portugal, eles estariam dizendo assim, olha, as pessoas que aceitaram seu visto foram incompetentes, porque isso aqui não corresponde. Não existe isso. Outra coisa que me chateia a cabeça, gente, olha, peguei essa frase em Portugal, não sai mais da minha cabeça, mas me chateia a cabeça. É o que, minha colega? Pessoas falando assim, tá, cheguei num agente de imigração, ele mandou abrir minha conta bancária. Minha colega, aonde? Em que mundo que tu vive? Só com decisão judicial. Ele pode pedir para você abrir sua conta bancária e mostrar quanto que você tem. Como chegou lá na imigração, a não ser que você seja uma tapada. Gente, nosso áudio foi com adeus, foi de arrasta. Não tá prestando mais, tô brincando, descarregou. A gente esqueceu de colocar para carregar. Então vamos continuar o vídeo sem o microfonezinho. Espero que vocês escutem bem, tá? Acredito que o do meu marido nem ligado tava. Que era o meu que tava captando a voz dele. Mas vamos lá. Continuando, sobre a conta bancária, acho que ficou muito claro. Vocês não precisam abrir sua conta bancária pro agente de imigração ver quanto que você tem. Não precisa. Ah, Karina, hospedagem. Você tem que ter um lugar para ficar, gata. Tem que ter realmente um lugar para ficar. Olha, eu vou ficar na casa de um parente. Pede pra ele te mandar uma carta convite. Karina, eu vou viajar amanhã. Tem como mandar a carta convite? Não, eles não conseguem me mandar. Pede o contrato de arrendamento dela, da sua familiar. O nome ali, olha, preferível que seja mãe, pai, alguém ali do primeiro grau, sabe? Pede o contrato
apresenta na imigração, ficar na casa da minha prima, não deu tempo dela entregar, mandar a carta convite, mas pronto. Você tá com visto, gata, eles te liberam, já liberaram vários clientes nossos, quem dirá você? É só você saber se comunicar, conversar, entendeu? Tudo é muito simples se você conversar. Se você ficar tapada, realmente não vai dar em nada, eles vão ficar te pressionando, você vai dizer que não tem, então você resolve as coisas na base da conversa. Chegou na imigração, esse contrato da sua amiga não serve. Nunca aconteceu, mas você pode ser a sortuda, porque Deus usa a gente como exemplo. Você simplesmente fala assim, vou fazer uma hospedagem de 2 dias, depois vou alugar uma casa. Pronto, é simples, é entendível, você tem que saber se explicar. Você tem que saber para onde você está indo, o que você vai fazer. Você pode falar, vou ficar 2 dias nesse hotel, depois vou para outras regiões, porque se eu não encontrar nada nesse lugar, não fico preso. Pronto, filha, você só precisa explicar ele onde você vai passar 3 dias, 4 dias ali. Pronto, só isso. Passagem de volta, você tem que levar a passagem de volta. Eles pedem? Não, mas leva, porque você pediu o visto e precisou ali de uma reserva de passagem de regresso, tá? Normalmente oferecemos de maneira gratuita aos nossos clientes se a passagem de regresso que for usada para o visto ainda continuar válida. Se não, a gente cobra uma taxa de R$250 por essa reserva. Se você precisar de algum desse serviço, não esqueça de nos contactar. Se tiver dúvida, chama a gente lá no Instagram, tem o link do nosso WhatsApp, a gente consegue conversar consigo, te explicar como é que funciona e afins, tá bem? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, acho que foi muito explicativo. Se eu me aprofundar mais, isso aqui vai virar um podcast, só acaba depois de amanhã. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, curta bastante, tem muito vídeo por aí. E é isso, tchau, tchau!